No grande palco da natureza, cada ser tem um papel essencial, e a sobrevivência de um depende da existência do outro. Mas são nos insetos que repousa a base dessa engrenagem. Espalhados por todos os cantos, muitas vezes passam despercebidos, mas são eles os pequenos alicerces que sustentam a imensidão da vida, garantem o equilíbrio dos ecossistemas, alimentam inúmeras espécies e mantêm a natureza em constante movimento. Neste episódio, vamos explorar uma realidade tão fundamental quanto difícil de encarar: os insetos como fonte de alimento. Verdade seja dita, todo mundo precisa se alimentar, seja humano ou animal. Sem alimento, ninguém vive, e no grande palco da natureza, os insetos são a base dessa engrenagem, o alicerce invisível que nutre incontáveis criaturas. Você com certeza já ouviu falar da famosa cadeia alimentar. Ela representa as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema, uma sequência interligada onde cada ser vivo depende de outro para sobreviver. Mas essa realidade, por vezes, é difícil de ser encarada. É mais fácil admirar a natureza apenas pela sua beleza, encanto e enxergar os insetos como pequenas criaturas independentes e fascinantes. No entanto, para muitos deles, a vida pode ser muito breve. A natureza, no entanto, não vê tragédia nisso. Em sua busca constante por equilíbrio, não há crueldade, apenas continuidade. O que para nós pode parecer um fim prematuro, para o ecossistema é transformação. O inseto que é consumido se torna energia, sustentando outro organismo e alimentando um ciclo que mantém o planeta vivo. Para entender melhor como essa engrenagem funciona, visitei o Selva Viva, na cidade de Taubaté, em São Paulo, um projeto dedicado à preservação da vida selvagem. Lá pude observar de perto essa complexa teia de interações e compreender ainda mais o papel fundamental dos insetos na manutenção do equilíbrio natural. Aqui o nosso principal trabalho seria na parte da educação ambiental. Então a gente trabalha na educação ambiental através dos animais que a gente recebe aqui, que vem através de apreensão ou entrega voluntária. Então através desses animais a gente propaga informações que muitas vezes as pessoas têm uma imagem errada da maioria dos animais que a gente tem aqui, principalmente os insetos, alguns aves também, alguns anfíbios. O pessoal vê, o pessoal quer matar porque acha que é um animal extremamente perigoso. E aqui a gente faz um trabalho justamente nesse sentido de desmistificar e não demonizar esses animais. Perfeito. Então vocês têm criação de insetos aqui também? Isso, aqui a gente tem um biotério que a gente cria os principais insetos para a gente atender praticamente a maioria dos animais, se não todos os animais que a gente tem aqui no projeto, que vai desde anfíbios, aracnídeos, invertebrados, aves e mamíferos. Quando você diz isso, então no caso assim, vocês têm insetos, eles também servem como conscientização ecológica, por exemplo, para a educação, mas o objetivo principal deles é o quê? Ser alimento? Exatamente, a gente usa eles aqui principalmente para alimentos, mas a gente usa também para educação ambiental. Aqui a gente tem também as educações ambientais, onde a gente pode ter contato, quem quer ter contato com esses animais, que é o caso da barata de Madagascar que a gente tem aqui, e outras baratas, o tenébrio também, tem um grilo. Então as pessoas que querem ter mais informação e terem contato com esses animais, a gente oferece esse contato mais próximo para essas pessoas. E quais animais que vocês têm aqui se alimentam de insetos? Então a gente tem uma variedade bem grande. Aqui no setor de anfíbios e invertebrados, a gente vai ter aranhas, a gente vai ter os dendrobratídeos, que são sapios venenosos da Amazônia. A gente tem, apesar do axolote não alimentar de insetos, a gente alimenta de outros, mas a gente vai ter aqui pererecas, rãs, sapos,
Daí nos outros setores a gente vai ter aves que se alimentam também. Às vezes o pessoal, a ave come? Sim, é comum. Muitas aves comerem insetos também, inclusive rapinantes. Então a gente vai ter mamíferos. São basicamente quase todos os animais aqui a gente consegue oferecer insetos para eles na dieta. E é até recomendado que se tenha insetos na dieta. Enquanto Wesley me apresenta os animais que vivem no Selva Viva, ele também explica como cada refeição é cuidadosamente planejada para atender às necessidades específicas de cada espécie. Que a gente vai ter o grilo, né? O grilo, assim como a barata, para a gente usar na alimentação dos animais, como eles produzem mais proteína do que gordura, então eles são animais que a gente pode usar como base na alimentação da maioria dos animais. Um animal insetívoro, eu posso usar grilo, barata, na maior parte do tempo, e o tenebro ele é um animal mais gorduroso, então a gente não pode oferecer todo dia. Eu costumo dizer que o tenebro ele costuma ser o fast food do mundo dos animais, porque ele é um animal muito gorduroso. A gente não pode comer todo dia aquele animal, um alimento muito gorduroso. Para os animais aqui a gente usa o mesmo esquema. Por exemplo, se o animal chegou para a gente por apreensão e está muito debilitado, então a gente vai usar o tenebro numa frequência maior, 2, 3 vezes na semana, porque ele tem bastante gordura, ajuda o animal a engordar e ganhar peso mais rápido. E depois que esse animal estabiliza, a gente usa como base alimentar as baratas, os grilos, porque esses animais, esses insetos, eles vão ter mais proteína. Então ele é mais seguro para esses animais, para você usar como base alimentar. É interessante porque vocês têm vários tipos de animais aqui, anfíbios, aves e assim por diante. Por que esses animais não podem ser devolvidos para a natureza? Então, assim, na maioria dos casos, dos animais que são da nossa fauna, que são silvestres, a gente não devolve para a natureza. Os animais que a gente não pode devolver para a natureza é porque são animais que não teriam mais capacidade de sobreviver na natureza. São animais que não conseguiriam mais caçar e principalmente se proteger. E nos outros casos são animais exóticos. Animais exóticos a gente não pode soltar na nossa fauna, que vai causar um desequilíbrio caso ele se dê bem. Por exemplo, se uma barata que não é do Brasil, vamos citar um exemplo aqui, se essa aqui não fosse do Brasil, se eu soltar ela aqui no Brasil, ela pode competir por alimento, por espaço, território com a nossa barata e causar a extinção daquela barata. Ah, foi só uma barata que morreu. Não, na verdade tem todo um ecossistema envolvido naquilo ali. Um inseto que depende de outro. Por exemplo, a gente tem vespa, que ela pega um tipo específico de barata para usar e fazer depósito dos seus ovos. Então a gente está acabando com uma vespa e está acabando com outros animais. Então tudo é meio que um ecossistema funcionando junto. Então a gente só acabei com uma simples barata. Não, não é uma simples barata. Ela faz parte de um meio bem complexo. Na falta dela, ela vai deixar de ser alimento para vários outros animais. Na natureza, no entanto, não há bandejas de comida esperando os famintos, nem refeições servidas em horários regulares. Aqui, cada dia é uma busca, uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Uma luta diária que mantém a vida pulsando, renovando o equilíbrio da natureza. Na natureza existe algo chamado cadeia alimentar, que ilustra a relação entre os seres vivos no ecossistema. É por meio dela que cada animal obtém os nutrientes que necessita para o desenvolvimento e sobrevivência, a partir do consumo alimentar de outros seres vivos. Os anfíbios, por exemplo, são predadores naturais dos insetos. Eles se alimentam de moscas, gafanhotos, besouros, entre outros, e assim mantêm o ecossistema em equilíbrio. E assim, o mundo selvagem segue seu ritmo implacável. A fome é uma força invisível que guia cada movimento, cada escolha, cada estratégia. E nesse jogo, onde todos precisam comer para continuar, a natureza se mantém viva, forte e em constante movimento. O estudo dos insetos nos leva a refletir sobre grandes questões da vida, como a delicada relação entre a existência e a morte, e a própria essência da natureza. A verdade é que a natureza é implacável. Em um mundo onde predadores espreitam a cada instante, sobreviver exige mais do que força. Exige astúcia. Pequenos e aparentemente frágeis, os insetos não possuem garras afiadas nem presas poderosas, mas se tornam verdadeiros mestres da adaptação. Nesse jogo constante de encontrar alimento sem se tornar alimento, eles desenvolveram estratégias engenhosas para se esconder, confundir e escapar. Camuflagem, venenos, rapidez e até o blefe são suas armas invisíveis.
garantindo que, mesmo na luta incessante pela sobrevivência, eles continuem a desempenhar seu papel essencial na grande teia da vida. Todo animal que vive num ambiente natural, num ecossistema, ele tem algumas necessidades básicas. Ou ele está buscando por alimento, ou ele está evitando servir de alimento para alguém, né? Então, eles vão desenvolver estratégias específicas que lhe permitem ter uma maior eficiência de caça, ou estratégias que lhe permitam ter uma melhor eficiência de defesa, ou estratégias que lhe permitam garantir maior reprodução para que ele tenha garantido a sua perpetuação dentro daquele ecossistema. Tudo se resume em 3 coisas: camuflagem, mimetismo e aposematismo. Camuflagem talvez seja a estratégia mais conhecida. Ela consiste em se esconder à plena vista, mas como os insetos levam isso para outro nível? Por exemplo, nós temos um gafanhoto verde em um ambiente verde, ele fica difícil de ser perceptível. Logo, ele está utilizando de uma estratégia denominada de camuflagem, mesmo que ele não troque a sua cor. Agora, o ambiente pode induzir ele a trocar de cor. Nós temos uma camuflagem sazonal. Por exemplo, vamos imaginar no outono, as folhas ficaram mais enegrecidas, ficaram secas, não temos aquele verde mais acentuado. Alguns insetos conseguem modificar a coloração do seu tegumento, então conseguem ficar em uma coloração similar às folhas ou ao ambiente que ele está situado. O segundo aspecto é o mimetismo, que basicamente se resume à capacidade de imitar se parecendo com outra coisa. Um dos insetos mais lembrados com essa capacidade é o bicho-pau e o bicho-folha, animais que pude conhecer no Planeta Inseto e no projeto Selva Viva. E é engraçado porque ela realmente parece um gravetinho. Exato. Para parecer mesmo um galho de árvore, ela tem a textura de um galho de árvore. Tem a textura também. A aparência. Que legal. O finalzinho aqui do abdômen dela. Aqui parece o um galho finzinho. quebrado. Que legal. Até as patinhas parecem um pouco, se bem que aqui Sim. parece um pouquinho diferente já. A textura diferente, é mais áspera, né? Uhum. Inclusive eles têm vários mecanismos para parecerem galhos. Então aqui, ó, tem uma calhazinha que esconde as antenas. Quando ela fechar a perna dianteira, ele esconde as antenas para parecer para não ficar evidente que é um inseto. Que legal. Para fugir dos predadores. O bicho-pau é um verdadeiro mestre da camuflagem. Com seu corpo alongado e uma coloração que o permite se misturar perfeitamente ao ambiente, ele se transforma em galhos, folhas e cascas de árvores. Quando ameaçado, o bicho-pau consegue permanecer completamente imóvel por longos períodos, imitando seu entorno com precisão. Esse inseto é único e é capaz de passar despercebido por predadores e até mesmo por observadores humanos. Essa aqui então é uma fêmea. Essa é uma fêmea. Legal. No caso daí as fêmeas são maiores que os machos, né? Esse aqui é um macho? Esse é o macho. É uma diferença de tamanho bem considerável, né? Isso. Tem algum motivo por que eles têm essa diferença? Por que você acha que a fêmea é maior que o macho? Porque ela reproduz? Isso, ela vai gestar os ovos. Vai pôr um ovo por dia. Ah, é? Então ela precisa de um ovário bem desenvolvido para produzir esses ovos. Perfeito. Já o macho, ele é menor que a fêmea porque ele tem uma coisa que a fêmea não tem, que são as asas. Ah, ele tem asa, que legal. Ele precisa ser leve para poder planar, procurar outras fêmeas. Deixa eu ajeitar. Então ele vai ter asas para poder planar e procurar outras fêmeas, Legal. tá? E aí, então ele precisa ser levinho para poder fazer isso. Então a gente pode ver que um bicho-pau, além do mimetismo de imitar um galho, se ele tiver da mesma cor no ambiente, ele também está se camuflando.
O bicho folha é a mesma coisa. Se ele está imitando uma folha, ele está realizando mimetismo. Mas se naquele ambiente as folhas todas estão da mesma cores, inclusive da cor que ele possui, ele também está realizando a camuflagem. Esse é um bicho-pau, mas ele é um pouco diferente, né? Exatamente, esse aqui ele é o bicho-pau, mas esse aqui é o bicho-pau australiano. Ele está mais para o bicho-folha, na verdade, porque na árvore que ele vive lá no ambiente natural dele, ele consegue se mimetizar melhor. Se fosse o nosso brasileiro aqui, a gente teria grande dificuldade de encontrar, porque ele literalmente parece um graveto. Mas esse aqui, por as folhas que a gente oferece para ele, que seria a goiabeira ser mais verde, então ele acaba ficando em destaque. Tem outra característica que a gente não falou dele também, ó. Ele é um animal que, ó, ele anda, por que ele anda balançando desse jeito aqui, ó? Porque ele parece uma folha, para imitar uma folha? Para imitar uma folha, e uma ave em potencial, ou um lagarto, veio achar que é uma folha balançando ao vento. Aqui ele está tentando entender o que está acontecendo. Aqui ele tá parado, ó, porque a patinha fica para frente, ele tá tentando andar. Ó, mas ó, ele balançando. É o vento, eu sou uma folha. É isso que ele quer dizer. E ó, ele a gente chama também, ele apresenta um mimetismo que a gente fala, que é quando um animal, a gente lembra que a gente falou de um sapo muito colorido, quer dizer que ele é venenoso, e alguns têm um falso positivo. Qual animal você acha que ele parece? A gente acabou de falar de um inseto agora que ele parece. De um inseto, um aracnídeo, na verdade. Uma aranha? Um escorpião. Então assim, ele, ó, sou um escorpião, não gosta de mim, agora eu mas é entendi porque inofensivo. parece um escorpião. Exatamente. Aqui, com as patinhas, eu acho Isso aí não é à toa, isso é um mecanismo de ilusão, de mimetismo mesmo. que legal. E o terceiro tipo de estratégia é chamado aposematismo. Diferente da camuflagem e mimetismo, essa estratégia se caracteriza pelas cores fortes e vibrantes que chamam a atenção e indicam que eles podem ser venenosos ou perigosos. Muitos insetos usam essa estratégia, como vespas, abelhas, besouros e borboletas, como descobri ao visitar o borboletário da Mata Santa Genebra, na cidade de Campinas, em São Paulo. A borboleta parece um bichinho muito frágil, mas ela tem métodos de defesa, estratégias ecológicas próprias? Tem, sim, em todas as fases da vida dela. O ovo, ele vai ter um formato, uma cor específica para ajudar ela a se esconder no ambiente nessa fase. A lagarta também, tem lagartas que ela nasce com um formato, uma cor, e ao longo do desenvolvimento ela muda a própria cor ou algum apêndice, alguma coisa no corpo dela, para que ela fique mais invisível. Outras, ela consome uma planta que tem uma substância tóxica e ela assimila essa substância, ela é tolerante, só que ela passa a ter isso no organismo. Então a lagarta ela tem cores chamativas para falar, olha, eu não sou legal de comer. Então é outra estratégia, né, para ela sinalizar para que o predador não coma. Aí outras espertinhas falam, pô, ela não é comida porque ela é daquela cor. Então acho que eu vou imitar ela para eu também não ser comida. E aí outras passam a ter esse comportamento também de mimetismo, justamente para ajudar a se defender. Aí ela vai virar a pupa. Dependendo do local onde ela normalmente busca para virar a pupa, a gente tem pupas que são parecidas com um galinho quebrado. Outras parecem uma folha seca, uma folha dobrada, né? Então tudo isso ajuda ela a se esconder. Na fase de pupa ela não consegue sair dali, ela não tem como fugir, né? A gente tem uma espécie que a pupa dela parece um espelho. Aí você pega ela avulsa, você fala, meu Deus, como que ninguém vai ver isso aqui? Só que quando ela forma a pupa, ela forma embaixo da folha, normalmente. O que ela vai espelhar? A folha. Então quando você olha, isso eu já presenciei em campo, no meio da mata, né, de olhar, não tá vendo nada, de repente parar para prestar bastante atenção, dar uma erguidinha na folha e tinham mais de 15 pupas embaixo daquela folha. Que legal. Só que por ela espelhar o verde da folha, ela ficava praticamente invisível. Que legal. Então tudo tem o seu porquezinho ali, né? A mesma coisa a borboleta adulta. Algumas têm uma coloração que a gente fala críptica, né, onde ela vai se camuflar no ambiente e parecer onde ela está pousada. Outras vão ter a coloração chamativa avisando que ela tem alguma coisa que não é agradável, ou um veneno, ou uma toxina, um gosto ruim, né? E outras elas têm, de um lado da asa, uma coloração, que quando ela pousa, ela quase que desaparece,
E quando ela voa, que ela abre a asa, ela tem uma cor super chamativa. E o que isso Tipo um indica? azul. Ela consegue se camuflar com isso? Então, quando ela pousa, ela está escondida. Quando ela voa, especialmente essas que são azuis, que acho que são das espécies que a gente tem aqui, as que mais chamam a atenção, quando ela abre, brilha aquele azul, você vê o azul. Quando ela fecha a asa para bater a asa, some o azul. Abre o azul, some o azul. Isso faz com que seja como se fossem flashes piscando. E para um predador ou para a gente seguir o voo dela é muito difícil. Então é uma estratégia também de fuga dela, né, para se esconder ali durante o voo, inclusive. Ainda assim, aceitar que alguns animais servem de alimento para outros é uma realidade difícil de encarar. O predatismo, embora essencial para o equilíbrio dos ecossistemas, é descrito nos livros de biologia como uma relação desarmônica, um jogo de vida e morte que mantém a natureza em movimento. Mas se acreditamos que nenhuma criatura nasceu apenas para morrer, como compreender essa dinâmica? Como aceitar que, na natureza, a sobrevivência de um depende do sacrifício de outro? Como olhar para as estratégias ecológicas e enxergar harmonia em um sistema baseado na luta constante pela vida? Nas últimas décadas, houve avanços em uma ciência chamada epigenética, que é um ramo da genética que estuda não o conteúdo do DNA, não a mensagem genética, mas alguns fatores que afetam a parte externa do DNA. E é por isso que chama epigenética. E essa ciência descobriu coisas incríveis. Ela descobriu que etiquetas moleculares podem ser colocadas no DNA. Algumas moléculas que são colocadas na parte externa do DNA que funcionam como interruptores, que podem bloquear algumas partes do DNA para não poderem ser lidas e expressas. E ainda assim, outras partes do DNA podem ser abertas e ativadas, de modo que possam ser expressas. E então foi descoberto que há algumas adaptações de algumas espécies que não foram produzidas por um processo de mutação aleatória, que uma mutação apareceu de repente e ajudou a espécie a fazer algo que ela não podia fazer antes, mas que essa informação já estava em seu código genético, e o que aconteceu foi que uma determinada mudança ambiental colocou a etiqueta necessária para abrir ou fechar um interruptor de informação que já estava em seu DNA e que permitiu que ela se adaptasse rapidamente ao ambiente. Para mim, é uma grande evidência de design. De um design que estava lá desde o início. De um criador que coloca nos seres vivos mais informações do que eles precisam, levando em conta que o pecado pode ocorrer. E que pode haver necessidades após o pecado que são diferentes das anteriores. Ele também dá aos animais, às plantas, informações para poderem se adaptar ao mundo após o pecado ou ao mundo após o dilúvio. E acho que isso é fabuloso, é algo que realmente chama minha atenção. No fim das contas, o ecossistema é uma teia intrincada de relações interdependentes, onde cada ser desempenha um papel essencial. É fascinante perceber o quanto ainda há para descobrir sobre essas conexões invisíveis que sustentam a vida. Quanto mais estudamos, mais nos damos conta de que nem sempre há respostas definitivas, apenas novas perguntas, novos mistérios e um universo inteiro de aprendizado pela frente.